Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início à nossa reflexão do mistério da Eucaristia, 27º encontro. E hoje vamos trabalhar a anáfora quinta da Igreja Ambrosiana, a Igreja de Milão. Está ligado ao rito de Santo Ambrósio. Ambrósio não só inspirou, isto é, o rito ambrosiano, por isso leva o seu nome, mas também o canto ambrosiano, o canto litúrgico. Então nós vamos trabalhar um pouco esta anáfora, iniciando com o prefácio, que é a parte introdutória antes da consagração. Inicia com o diálogo entre o presidente, o sacerdote e a assembleia. O presidente diz: "O Senhor esteja convosco." A assembleia responde: "E com teu espírito." O sacerdote diz: "Ao alto os corações." A assembleia responde: "Estão dirigidas ao Senhor." Depois o sacerdote diz: "Demos graças ao Senhor nosso Deus." A assembleia responde: "É bom e justo." Esse diálogo entre o presidente, o sacerdote e a assembleia é o mesmo que nós temos no rito latino, que é o rito romano. Logo em seguida começa esse prefácio, mostrando a realidade divina e humana de Jesus e o mistério da salvação que o Cristo realizou por nós, tudo isso como obra do Pai. É verdadeiramente bom e justo, dando resposta à última aclamação, a última resposta que o povo deu, à palavra do sacerdote que diz: "Demos graças ao Senhor nosso Deus, é bom e justo." Diante desta resposta, o sacerdote confirma: "É verdadeiramente bom e justo, nosso dever e fonte de salvação. Dar graças sempre, celebrar a Eucaristia, aqui e em todo lugar. A ti, Pai Santo, Deus onipotente e eterno." Então, reconhece duas, vamos dizer, categorias de Deus. Ele é onipotente, porque é criador de todas as coisas, e, ao mesmo tempo, ele não tem tempo, ele é eterno, ele é sem tempo. Teu Filho unigênito. Então, essa oração se dirige ao Pai. Agora se faz uma referência ao Filho. Teu Filho unigênito, que possui contigo a natureza divina. Tanto Pai quanto Filho possuem a mesma. Então, esta mesma natureza que o Filho participa com o Pai. Ora, se ele participa desta mesma natureza, é sinal de que ele é consubstancial ao Pai. Se ele é consubstancial ao Pai, ele, se fazendo humano, se torna também, na sua humanidade, consubstancial a nós. E diz: "Para cancelar nossas culpas, se fez homem." Então, ele se fez tendo objetivo do perdão dos pecados, tendo objetivo de vencer a morte. Ele, então, esse Filho, que possui a mesma natureza com o Pai, com o objetivo, com a finalidade de cancelar as culpas, ele se fez homem, assumiu uma humanidade em Maria. Vindo, aqui expressa a missão do Filho, para libertar-nos. Então, uma função de libertação, uma função de nos tirar daquilo que nos escravizava, para nos libertar-nos. Embora sendo o Senhor, então fazendo a referência que esse Cristo é o Senhor, esse Filho é o Senhor, sendo Deus, foi vendido a um preço sacrílego por um servo. Então ele foi vendido por Judas Iscariotes.
É claro que o preço que Judas deu por Jesus é também um preço que se dava a um escravo, né? Foi vendido, então, a um preço sacrílico por um servo. E aquele que julga os anjos. Então, esse mesmo Cristo, Filho, que julga os anjos, foi arrastado diante do tribunal de um homem. Então, Deus se submeteu na pessoa do Filho a esta realidade humana. Ele foi vendido e foi julgado por um tribunal humano. Assim, agindo assim, né, arrancou da morte aqueles a quem tinha dado a vida. Então, toda essa realidade desse mistério do padecimento de Jesus tem função, né, para nós, né, de dar a vida, arrancando-nos da morte, tirando-nos da morte. Por este mistério de amor, então, esse grande mistério da paixão de Jesus, esse grande mistério de Deus que se deixa ser vendido por um servo com preço de um escravo, esse Deus na pessoa do Filho que se deixa ser levado a um tribunal humano, né? Ele chama de mistério de amor. Por este mistério de amor, unidos aos anjos e aos santos, elevamos a Ti, ó Pai, único Deus, com o Filho e o Espírito Santo. Então, novamente, volta essa súplica, agora uma súplica trinitária. A Assembleia diz que eleva ao Pai, né, único Deus, e Ele é o único Deus, com o Filho e com o Espírito Santo. Tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo são a mesma realidade, o único Deus. O hino tríplice de louvor. Agora aqui cabe, na tradição ambrosiana, o trisságio, né? Santo, 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 o Senhor, Deus do universo. Os céus e a terra estão plenos de tua glória. Hosana no mais alto dos céus. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana no mais alto dos céus. Então, diante disto, nós vemos aqui esta aclamação que coloca, primeiro, já vimos nos outros encontros, esta aclamação que nós encontramos em Isaías, na vocação de Isaías, onde os querubins aclamam Santo, 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 Senhor, Deus do universo, juntamente com aquela aclamação que também expressa a entrada de Jesus em Jerusalém, onde o povo aclamava, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, nos mais altos dos céus. Depois desse trisságio, eu novamente repito, na língua hebraica não existia o superlativo. Então, como eles não existiam o superlativo, coisa que existia já no grego e no latim, né, e quando eles queriam falar uma coisa muito grande, por exemplo, santo, santíssimo, eles repetiam 3 vezes, santo, 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 expressando, né, o Deus como santíssimo. Verdadeiramente santo. Verdadeiramente bendito és tu, ó Deus. Novamente, a oração se refere ao Pai. O Pai é o princípio e fim de toda a obra da salvação. Então, o Pai é verdadeiramente santo, verdadeiramente bendito, né? Ele é Deus. Tu nos quisestes em comunhão de vida com teu Filho. Quer dizer, a parte da vontade de Deus que nós tivéssemos essa comunhão de vida com seu Filho, que partilha conosco a humanidade, partilha conosco as nossas dores e partilha também conosco a vitória sobre a morte através da ressurreição e da sua ascensão ao céu.
Então, na humanidade de Cristo está a nossa humanidade, e ele partilha conosco essa realidade, nos faz irmãos. E continua. Que tu nos quisesses em comunhão de vida com teu Filho, herdeiros com ele de teu reino, cidadãos do céu. Então, no Filho nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, participamos dessa eternidade. Nós, embora somos caminhantes nesse mundo, estamos longe da pátria definitiva, somos cidadãos do céu. Este é o destino da vida do cristão. É para esta realidade que nós devemos seguir o reino dos céus. Ele continua. E companheiros dos anjos, porque a partir do momento em que nós somos elevados através do Filho, né, nós nos tornamos companheiros dos anjos, né, mas embora nós vamos ver, já vimos inclusive na carta aos Hebreus, que a função dos anjos é servir à humanidade, como foi servir ao Cristo. E continua, sob a condição de conservarmos a fé pura. Quer dizer, nós participamos dessa graça, mas temos uma exigência, né, uma condição de conservarmos com fé pura, uma fé fiel a tudo aquilo que nos foi deixado e a tudo aquilo que acreditamos e celebramos. O mistério cantado pelos exércitos celestes, os coros dos anjos. E nós, elevados a tal dignidade, a ponto de podermos apresentar-te pela eficácia do Espírito Santo, porque quem nos faz apto a participarmos dessa graça é o próprio Espírito Santo, que nos sustenta nesta graça, né? E nos faz, então, participar deste mistério. O sacrifício sublime do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se parte daquela realidade da compreensão de que na Eucaristia nós participamos deste sacrifício. Esse sacrifício é atualizado cada vez que nós celebramos a Eucaristia. Tudo podemos esperar de tua misericórdia. A misericórdia de Deus não tem fim. Para a redenção do mundo, ele foi livremente ao encontro da paixão. Ninguém o obrigou a morrer por nós. Ele foi por amor. Ele, tendo nos amado, nos amou até o fim. Então, diante dessa realidade do mistério da salvação, nós vamos ver que o mistério da redenção realizada pelo Filho foi uma realidade livre. Ele assumiu sua paixão e essa paixão foi assumida por nós. Para a redenção do mundo, ele foi livremente ao encontro da paixão. A finalidade da missão do Filho, que se fez homem, é conduzir a humanidade à perfeita obediência. Então ele foi livremente. Ninguém o obrigou, nem o Pai. Ele foi livremente cumprir a missão que lhe competia, porque o Pai enviou seu Filho a cumprir essa missão. Ele foi fiel, mesmo que essa missão lhe custasse a própria vida. Então, para a redenção do mundo, ele foi livremente ao encontro da paixão, que recordamos com veneração e com amor. Que é o momento da Eucaristia, é o momento de venerar e fazer essa experiência de amor que Cristo realizou por nós. E para instituir um sacrifício como sacramento de salvação imperecível, muito bonito isto, né? A fim de que Jesus instituísse o sacrifício como sacramento, um sinal, né, que evoca a nossa união com Deus. É a parte que remete ao todo. Então, o sacramento de salvação imperecível, que não morre, é a salvação eterna. Por primeiro se ofereceu a si mesmo como vítima e mandou que representássemos sua oferta. Então, antes da cruz, ele primeiro se ofereceu a si mesmo como vítima e mandando que fizéssemos esta oferta. Então, a Eucaristia faz parte do mandamento de Jesus. Fazer isto em memória de mim.
essa realidade daquilo que iria acontecer na cruz aconteceu também na celebração da Eucaristia. Na véspera de sofrer pela paixão nossa e do mundo inteiro, então a finalidade da sua entrega de Jesus é a salvação, estando à mesa entre seus discípulos, tomou o pão. Agora vem a narrativa da ceia eucarística, depois com as palavras de Jesus. Tomou o pão, essa é a narrativa. E elevando os olhos ao céu, a ti, Deus, seu Pai onipotente. Então, todo aquele gesto, a narrativa daquele gesto que Jesus fez na ceia. Deu graças com oração de bênçãos. Partiu o pão, deu aos seus discípulos e disse, agora vem as palavras de Jesus. Então agora o sacerdote diz essas palavras, mas como Jesus é autor do sacramento, o sacerdote diz, você vai ouvir a voz do sacerdote, você vai ver a pessoa do sacerdote, mas aquela palavra é o próprio Cristo que diz por meio do sacerdote. Então, é Cristo mesmo que ali age, né, naquela consagração. E as palavras de Jesus, né, ditas pelo sacerdote, aqui nos mostra que há esta comunhão de vida, devido também ao sacramento da ordem, e aquele que diz, né, com suas palavras, é o próprio Cristo que diz pela boca do sacerdote. Tomai e comei dele todos. Isto é meu corpo oferecido em sacrifício por vós. Então, esta é a parte do sacerdote agindo em persona Christi. Agora, volta uma parte narrativa. Depois da ceia, do mesmo modo, tomou o cálice, né, está expondo a cena, e elevando os olhos ao céu, a ti Deus, seu Pai onipotente, deu graças com oração de bênção, deu aos seus discípulos e disse, aqui termina a narrativa, inicia o Cristo que age na pessoa do sacerdote. Então é Cristo que age neste momento. Tomai e bebei dele todos. Este é o cálice de meu sangue para a nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos em remissão dos pecados. Aí interrompe, né, as palavras de Jesus e diz, deu-lhes também esta ordem. E agora volta a palavra de Jesus. Toda vez que fizerdes isto, faloseis em memória de mim. Pregareis minha morte, anunciareis minha ressurreição. Esperareis com confiança meu retorno, até que de novo venha a voz do céu. Essa inserção aqui coloca uma coisa a mais daquilo que Jesus diz. Toda vez que fizerdes isto, falosei em memória de mim. Isto é do Cristo. Agora, há toda uma interpretação da Lex Orandi sobre a palavra de Jesus e é o mistério que Jesus realiza naquela Eucaristia. Pregareis minha morte, a missão. Anunciareis minha ressurreição, a missão dos discípulos. Eles vão pregar a morte de Jesus, que ainda não aconteceu, mas vai acontecer, e que eles participam por antecipação. Eles vão anunciar a ressurreição, que ainda não aconteceu, mas vai acontecer, mas que eles são testemunhas através da Eucaristia. Esperareis com confiança meu retorno. Então, a dimensão da escatologia, a volta do Cristo, até que de novo venha a voz, né? Até que de novo venha a voz do céu. Obedecendo a ordem divina, agora nós terminamos a parte eucarística e agora vem a parte, né, do pós-eucaristia. Obedecendo a ordem divina, celebramos, ó Pai, este mistério e procurando no banquete do corpo do Senhor uma comunhão inseparável com Ele,
anunciamos a sua morte. É uma aclamação, né, que se dá àquilo que foi realizado naquela Eucaristia. Não é? Então, obedecendo à ordem divina, celebramos ao Pai este mistério, porque foi o próprio Cristo que disse: fazei isto em minha memória. E procurando no banquete do corpo do Senhor, dessa participação eficaz da Eucaristia, uma comunhão inseparável com Ele, porque aquele que comunga se une a uma unidade com Cristo inseparável. Né? E anunciamos a sua morte, porque a Eucaristia é a realidade que nós queremos dizer que essa morte que Jesus realizou na cruz, né, é uma morte real, não é uma morte fantasiosa. Não é um corpo aparente, mas um corpo real que morre. Anunciamos sua morte na cruz, como mensagem central do cristianismo. O Cristo que morreu na cruz é o mesmo Cristo que ressuscitou. Manda-nos, ó Pai onipotente, teu Filho unigênito. Então, aqui é uma invocação ao Pai para que o Filho unigênito seja enviado. Tu que nolo mandaste com amor espontâneo. Toda essa obra da salvação é fruto da bondade divina. Deus não obriga a nada. E Deus não é obrigado a nada. Tudo que ele realiza é um amor espontâneo. Apesar de nós, ele nos ama. Antes mesmo que o homem pudesse procurá-lo. Antes que o homem pudesse ter o uso da razão, né? Antes que o homem até existisse, antes da existência de todas as coisas, né? Deus já havia amado o homem com amor espontâneo, o ser humano. De ti, que és Deus inefável e imenso, novamente é a oração ao Pai. O gerastes Deus inefável e imenso, igual a ti. Ele foi gerado na eternidade. Ele é igual ao Pai. Ele não tem uma natureza inferior ao Pai. Ele é igual ao Pai. Ele é filho igual ao Pai. Dá-nos agora, como fonte de salvação, seu corpo, que sofreu pela redenção dos homens. Então, este corpo que está ali na Eucaristia é o mesmo que sofreu pela redenção dos homens. Não é um outro, é o mesmo. Olha propício esse povo que é tua propriedade e toda a tua família, que em comunhão com o nosso Papa, o nosso Bispo, renovando o mistério da paixão do Senhor, então a Eucaristia renova esse mistério, faz atual este mistério, proclama tuas obras maravilhosas e revive os prodígios que os chamaram à liberdade. Tu que agora nos reúnes com o vínculo de um amor sincero, um amor que não foi obrigado, foi um amor livre. Então Deus, né, a comunidade está reunida e este vínculo que une a comunidade para celebrar a Eucaristia é fruto de um amor sincero, né, de Deus, do Pai, para conosco, na unidade da Igreja Católica. Conserva-nos para o banquete do céu e para a participação em sua glória. Então, a Eucaristia nos prepara para o banquete celeste e para a eternidade. A Eucaristia é o alimento que nos fortalece nesta caminhada, nessa realidade itinerante, para o grande banquete e a participação da eternidade. Com a bem-aventurada Virgem Maria, Santo Ambrósio e todos os santos, com nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. A ti, ó Pai, é a honra, o louvor, a glória, a majestade, o poder, agora e sempre, desde a eternidade e por todos os séculos dos séculos. Amém. Então termina com uma grande doxologia, né, dirigida ao Pai, né, isto é, com nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo que gera unidade, na unidade do Espírito Santo, a ti, ó Pai. Então agora toda essa realidade, de todo o mistério salvífico,
e daquele fundamental que nós celebramos na Eucaristia, se dirige ao Pai. A ti, ó Pai, é a honra, o louvor, a glória, a majestade, o poder, agora e sempre, reconhecendo que tudo isso é obra misericordiosa do Pai, desde a eternidade e por todos os séculos dos séculos. Nesta realidade que nós vimos do texto desta liturgia ambrosiana, Anáfora Quinta, nós vamos encontrar dois momentos de epiclese. Existe o momento da epiclese para a transformação das oblatas, isto é, das oferendas, né? E essa epiclese é dirigida, é uma epiclese do Verbo, né? É o próprio Verbo, o próprio Filho, cujas referências se pede naquele momento que se faça presente. E também vimos que uma epiclese para a transformação dos comungantes, né? Isto aí, nós vamos ver, dentro desses elementos, né, da realidade daquilo que Cristo realmente realizou em nós. Então, dentro dessa realidade da nossa epiclese, né, das epicleses, nós vamos encontrar: manda-nos, ó Pai onipotente, teu Filho unigênito, tu que nolo mandastes com amor espontâneo, antes mesmo que o homem pudesse procurá-lo. Então, aqui está a primeira epiclese, né, da realidade do Verbo, a palavra, né, do Filho, né? E depois, né, e olha propício este povo que é tua propriedade, tua família, né? Então, diante disto, né, nós também participamos dessa realidade, do qual os comungantes também vão participar, né? Então, sede propício a este povo que é tua propriedade e tua família. E que, então, nós somos chamados a participar deste mistério. Então, com isso, nós vimos esta realidade da anáfora da Igreja Ambrosiana, da Igreja de Milão, que faz parte da Eucaristia, que faz parte da questão do prefácio, da consagração e do pós-consagração, né, que faz parte de toda uma obra de reflexão teológica, porque quando as pessoas chegam a celebrar aquilo que foi celebrado, já foi pensado teologicamente, a celebração expressa a fé, né, daqueles que celebram, né, e esta fé que é celebrada é sustentada pela consciência que se tem dessa fé e do mistério da salvação. Então, nós vimos esta anáfora quinta da Igreja Ambrosiana, né? Semana que vem nós vamos ver essa análise da anáfora 6 da Igreja Ambrosiana, né? Continuando ainda dentro dessa tradição da Igreja de Milão, da tradição litúrgica de Santo Ambrósio. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.